Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Campus Online. É uma alegria ter você aqui. E hoje nós vamos estudar o capítulo 6 da Carta aos Hebreus. Prepara sua Bíblia, seu dispositivo digital e vamos juntos imergir na nossa jornada de mensagens Permanecer em Cristo. Roda a vinheta. Como eu falei, nós estamos hoje no capítulo 6 da Carta aos Hebreus e eu quero chamar sua atenção para os perigos da apostasia. Hoje nós vamos mais uma vez falar a respeito dessa que é uma preocupação muito frequente do escritor da Carta aos Hebreus com essa experiência do esfriamento vagaroso da fé. Então eu quero ler com você agora Hebreus capítulo 6, versículo de número 4. Hebreus capítulo 6, versículo de número 4 diz assim: Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes da era vindoura e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem à vergonha. Que texto forte e que texto sério. Talvez uma das admoestações mais duras das Escrituras a respeito desse processo de esfriamento vagaroso da fé chamado apostasia. A apostasia, o abandono da fé, não é uma preocupação só do escritor da Carta aos Hebreus. Ele é uma preocupação que povoou também o coração do apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve suas cartas a Timóteo, Paulo, ele afirma que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esse texto de Paulo, ele é sério. E numa confrontação com essa admoestação, essa verdadeira chamada de atenção que o escritor aos Hebreus faz, a gente começa a construir um raciocínio de que realmente a apostasia é um fenômeno que é real no meio da igreja e que precisa ser olhado com muita atenção. A pergunta que nós precisamos fazer é: como começa um processo de apostasia? Eu gostaria de declarar que a primeira coisa que nós precisamos, antes de pensar em apostasia, é pensar se a experiência que nós temos é de fato uma experiência com Cristo ou apenas uma experiência de participação de uma comunidade de fé. Pastor, como assim? Nem todo mundo que está no auditório da igreja teve uma experiência com Jesus genuína? Não. Nem todo mundo que se senta no banco de uma igreja, na poltrona de uma igreja, na cadeira de uma igreja, realmente crê em Jesus de uma maneira verdadeira? Não. A gente precisa amadurecer a ideia de que o novo nascimento, a experiência da conversão, ela não é uma experiência que pode ser mensurada apenas num olhar em um auditório. Eu não consigo saber, quando olho no auditório do domingo lá na Doxa, quantas pessoas estão sentadas ali, nasceram realmente de novo, tiveram uma experiência de arrependimento dos seus pecados,
creram em Jesus de uma forma legítima e coerente com a mensagem do Evangelho, e quantos apenas estão ali frequentando a comunidade por causa de relacionamentos, por causa de uma palavra de esperança, por causa de que alguém que eles amam está lá. Outros vão por obrigação, um pai obriga, um namorado obriga, uma esposa obriga, um marido obriga. E o fato é que aquele ajuntamento ali não significa a realidade espiritual do corpo de Cristo. Eu não sei quantas pessoas estão ali por adesão e quantas estão por conversão. Eu não sei quantas de fato creem em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e quantas apenas estão ali porque não tem um lugar talvez mais interessante para ir ou porque se habituaram com o exercício religioso. Então, nós precisamos admitir que, em primeira instância, a apostasia afeta as pessoas da comunidade que não tiveram uma experiência genuína com Jesus. Elas estão, eu diria, mais suscetíveis à apostasia, porque as raízes delas são raízes fracas, frágeis. Elas não estão firmadas na rocha, elas são casas construídas na areia. Eu tive a experiência de nascer em um ambiente cristão e por muitos anos viver uma experiência de estar na igreja, ter contato com a palavra, ouvir sermões, ouvir sobre Deus, ouvir sobre a cruz, mas aquela mensagem nunca tinha feito sentido dentro de mim. Até que eu cheguei no segundo ano do seminário e então numa aula da Epístola aos Romanos, que estava sendo dada por um querido e precioso irmão chamado Reverendo Cláudio Reis, e ele ensinando a carta aos Romanos capítulo a capítulo, e ele explicou o capítulo 1, falando sobre a revelação natural, que os homens são indesculpáveis diante de Deus e que todos nós fomos tocados pelo pecado, nós que somos gentios. E depois foi para o capítulo 2, falando sobre os judeus e sobre a ineficácia da lei para salvá-los, e até que ele chega no capítulo 3 e declara: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por Jesus. Quando ele diz aquilo, parece que se abriu assim um horizonte no meu coração que nunca tinha se aberto. Foi a primeira vez que eu tive uma consciência genuína de pecado, que eu experimentei uma consciência de arrependimento, de olhar para as minhas boas obras e ver que elas não podiam me salvar. E eu tive um vislumbre da cruz que eu nunca tinha tido. Eu passei 4 horas chorando na capela e quando tudo aquilo terminou, eu fui até a sala dele e disse: olha, eu preciso ser batizado, porque até hoje eu tinha ouvido muito, não tinha entendido nada. E no episódio do meu batismo, a única coisa que eu pensei, com 12 anos de idade, é que quando eu saísse da água, eu não poderia mais jogar bola e usar bermuda. E em lágrimas eu dizia para ele: agora eu entendo, agora eu sei quem eu sou e sei quem é Jesus e eu preciso ser batizado. E aí ele olhou para mim e falou: olha, você está sendo batizado no Espírito e está sendo levado a profundos rios da graça e do favor de Deus. Eu tive a experiência de estar numa comunidade de fé e não ter tido uma experiência genuína com Jesus Cristo. Então, a apostasia, ela começa dentro de uma congregação tocando aqueles que não nasceram de novo. Mas ela pode, sim, alcançar o coração daqueles que provaram, desfrutaram do dom celestial, foram iluminados e se fizeram participantes do Espírito Santo. É o que o autor está dizendo aqui. Eu não tenho como dizer que essas pessoas aqui, elas não tiveram um contato, elas se tornaram participantes do Espírito Santo.
E agora elas recaíram e se tornaram pessoas que não conseguem mais ser renovadas em arrependimento. Esse perigo ele é real, esse perigo nos sonda, esse perigo ele pode nos tocar. E a segunda coisa que eu quero declarar é que a apostasia, ela ganha terreno no nosso coração através dos falsos mestres e das falsas doutrinas, dos falsos ensinos. É exatamente essa que é a preocupação que pega o apóstolo Paulo. É quando ele diz assim, ó, nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E é por isso, minha gente, que eu quero declarar para você que está aqui me assistindo, tenha muito cuidado com o nível de doutrina que você absorve das pessoas que você escuta. Hoje nós vivemos em uma era que as pessoas consomem tudo. Elas conseguem transicionar do pregador da teologia da prosperidade para um educador bíblico pensando que eles estão falando a mesma coisa. E não estão. Elas conseguem ouvir um coach cristão tentando ensinar a Bíblia, distorcendo as escrituras, e conseguem ouvir um expositor bíblico sério e pensam que eles estão falando a mesma coisa. E não estão. Nós nos tornamos uma geração incapaz de conferir e averiguar, de nos submeter ao escrutínio das escrituras e ver se o que está sendo ensinado de fato é bíblico ou não. Se isso cai no ensino geral das escrituras ou não. Então nós vamos nos tornando leves e sendo levados por ventos de doutrinas e não conseguimos mais ter raízes e acabamos muitas vezes numa condição irremediável de apostasia e de ausência de fé. Por quê? Porque tudo começou com um falso ensino, uma falsa doutrina. Como diz Paul Washer, o falso ensino e a falsa doutrina é o castigo de Deus para o falso cristão. O falso mestre é o castigo de Deus para o falso cristão. Muitas vezes nós estamos nos tornando consumidores de coisas que fazem bem para os nossos ouvidos, como o próprio Paulo também diz, mestres que nos ensinam segundo as nossas próprias concupiscências. É um nível de palavra que não nos confronta, que não nos muda de lugar, que não nos posiciona na vida de Cristo, no senhorio de Cristo. É um nível de ensino que não tem Jesus como protagonista, não tem Jesus como centro, como base. É um nível de ensino que protege homens e abaixa a soberania de Deus, que derruba Deus do trono e assenta pessoas no trono. São ensinos que te escravizam, que te tornam dependente emocional do seu líder, que faz com que você se torne uma pessoa capaz de cometer loucuras, de se submeter a sofrimentos indignos por fidelidade a determinadas lideranças. Esse tipo de falso ensino é o promotor da apostasia nos nossos dias. Pessoas que vão sendo tocadas por falsos ensinos. Existem pessoas que pensam que encontraram Jesus, mas na verdade encontraram um falso mestre. E esse falso mestre distanciará essas pessoas de Jesus a ponto de que elas nunca poderão conhecer a verdade. Então, eu faço aqui um apelo a você. Em nome de Jesus, se certifique de que o que você anda ouvindo tem a ver com Cristo. Procure instituições sérias. Sabe, houve um tempo que para que alguém pudesse ensinar a palavra de maneira didática, de maneira instrutiva, as pessoas precisavam se submeter a uma formação. A Bíblia, ela não é um livro fácil de se compreender.
Ela é um livro que está há milhares de anos atrás de nós, foi escrita em uma cultura diferente, por pessoas de outras nacionalidades, um ambiente sociopolítico diferente do nosso. A Bíblia precisa de debruçar para interpretar, de fazer uma análise exegética séria dos textos. Então houve um tempo que havia-se um mínimo de crivo para que as pessoas ensinassem as escrituras. Hoje, qualquer pessoa liga a câmera de um celular e ensina as maiores aberrações, e muitos ouvem, seguem, compartilham, consomem como se aquilo fosse verdade de Deus. E é por isso que nós estamos numa das gerações que mais sofre com a apostasia. Porque são pessoas que foram privadas da verdade. Eu oro, e talvez esse episódio seja um episódio muito mais de um sentimento profético sobre a igreja. Eu oro para que você seja despertado pelo Espírito Santo e você seja esclarecido a respeito da verdade. Que você não se torne consumidor de fábulas, de histórias, de coisas que não fazem sentido para o ensino das Escrituras. Que você se torne um bereano, uma bereana que confira com as Escrituras aquilo que até mesmo os maiores apóstolos estavam ensinando. Que você se torne alguém que ame a palavra, que leia a palavra, que estude a palavra, para que você não seja enganado e não se torne um candidato a um ciclo devastador para o ponto de vista eterno da sua vida, que é a apostasia. Eu espero que você possa contar comigo numa jornada de aprender a palavra de Deus de maneira séria. E não só comigo, mas com muitos outros mestres sérios na nossa nação e fora dela, que estão dedicados a proteger o fundamento de Jesus Cristo e dos apóstolos, e entregar para você uma sã doutrina capaz de te curar e de apontar para você um caminho de vida, de fervor e de eternidade. Que Deus te abençoe e eu te encontro no nosso próximo episódio do Campus Online.